Feliz Páscoa! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Vem cante ao Senhor, vem cante ao Senhor, vem e louve na presença de Jesus. Vem cante ao Senhor, vem cante, Ele ressuscitou na presença de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Que alegria! Da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória. É nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Boa tarde, queridas. Deus abençoe. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha, a minha luz. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para Ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, aleluia. Feliz Páscoa! Cante comigo, eu celebrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Eu louvo e adoro, porque tens triunfado. Santo é o Senhor, Deus do universo, grande é o Senhor. Rei do universo, grande é o Senhor. Rei do universo, porque santo és. Oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, oh, Hosana nas alturas, porque santo é. Bendito o que vem, bendito o que vem, bendito o que vem, em nome de Deus. Eu
celebrarei, cantando ao Senhor, e só nele me alegrarei. Boa tarde! Deus abençoe, Deus abençoe! Feliz Páscoa! Não sei se você sabia, mas nós católicos desejamos Feliz Páscoa durante 8 dias. Viu? 8 dias que nós desejamos Feliz Páscoa. É a 8ª de Páscoa. Só tem outra data que nós desejamos também 8 dias na festa solene do Natal. Feliz Natal, nós desejamos 8 dias. Então, mulherada, essa semana na partilha da palavra vocês vão ouvir todo dia eu mandar Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa durante 8 dias. Amém? Quero acolher você que já está aqui comigo, minhas pérolas queridas, vocês que estão visitando hoje aqui a minha live Café com Pão da Palavra. Geralmente essa live, gente, é 10h30 da manhã. Mas eu tive muita dor de garganta a noite passada, dor no corpo, não sabia se era dengue, se não era. Tava ruim de eu gravar. Falei, quer saber? Eu vou ficar de resguardo, né? Ficar sossegadinho aqui. Amanhã eu gravo. E daí eu achei que nem ia conseguir fazer agora às 3 horas da tarde o café com pão. Mas aí eu fui lá fora fazer minha oração. Aqui no meu fundo, aqui tem um quintal, né? Minha área de serviço. E eu gosto muito de rezar ali atrás, porque ali atrás tem uma árvore bem grandona, assim, várias árvores, né? Mas uma bem grandona. E ali eu me conecto com o sagrado, me conecto com a natureza, muito passarinho, muito canto de passarinho, né? E aí Jesus falou assim, filha, vai, faz o café com pão. Olha pra mim, olha o que eu vivi, olha o que eu passei por você, né? Então eu estou aqui para engrandecer aquele que é santo, santo, santo. Aquele que não mediu esforços, aquele que não poupou a sua vida, cada lágrima, cada gotinha de sangue, né? Como nós vimos na Sexta-feira Santa que eu partilhei aqui com vocês, a dinâmica das 7 palavras de Jesus na cruz. Eu fiquei muito emocionada, muitas aqui ficaram também. Estou recebendo ainda daquela live muitas mensagens da sexta-feira. Está no meu canal do YouTube. Porque nós temos que olhar para Jesus. E nessa hora da Divina Misericórdia, nós nos abastecemos da palavra dele. Tá bom? Eu vou fazer um café com pão um pouquinho mais curto também para poder descansar, que amanhã eu começo, né, os atendimentos novamente, a vida novamente, né, aqui no meu consultório, na minha vida missionária, que é muita coisa, gente, é muito trabalho. Vocês não imaginam o quanto. Nós temos um grupo, né, de 150 mulheres perseverantes. E essas 150 mulheres, nós estamos aqui em oração diária, atendimento, terapia, aconselhamento, ajudar essas mulheres, como um dia a gente foi ajudada. Então ser cristão é isso, é olhar para o outro, é ajudar o outro. Então eu quero acolher aqui minhas pérolas que já estão aqui e os amados que já estão aqui também, né? Quero agradecer aqui a minha querida Hilda, que está aqui já comigo. Já vi também a Alessandra, já vi também aqui a Edna, lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Estou vendo aqui a Vânia também, pedindo orações. Aqui no Facebook está comigo a Marlene Márcia e a Ana Cláudia Juvencio. Boa tarde. É importante vocês falarem aqui comigo para eu ver que vocês estão entrando, tá bom? Porque senão passa muito rápido o comentário e eu acabo não vendo vocês entrando na live. Glória a Deus. Convite especial, então, antes da gente entrar na palavra de Deus. Nós vamos começar nessa quarta-feira, dia 8 de abril, já preparando o nosso coração para a vinda do Espírito Santo, que é Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, nós vivemos o Pentecostes, né? E o tema da imersão desse mês é Jesus está avivando os corações, ressuscitando as esperanças e fazendo o milagre acontecer. Jesus ressuscitado, ressuscita as minhas esperanças, os meus sonhos, ressuscita a minha saúde mental, minha saúde física. Ressuscita no Senhor Jesus pela força da sua ressurreição.
Ressuscita no Senhor Jesus pela força onde o Senhor venceu a morte com a sua vida. Que coisa linda! E o primeiro tema dessa quarta-feira é: Jesus ressuscita os meus sonhos. Jesus ressuscita as minhas esperanças. E eu convido você a participar da imersão de cura e libertação para nós mulheres. Toda quarta-feira, às 19h30, estamos aqui unidas, em oração, em aprendizado, aprendendo a ser melhores, né? Então, toda quarta-feira, nós estamos aqui, às 19h30, abastecendo de conteúdos que edificam. E a primeira meia hora da imersão é a oração por cura e libertação para cada uma de nós, tá bom? Então, convido você a participar. Lu, como é que faz para fazer a inscrição? Muito simples. É só você entrar aqui no meu inbox ou aqui nos meus stories do Instagram, tem um link. Você vai clicar no link, eu vou ver que você entrou e eu vou ali te explicar como é que funciona, tá bom? Nessa quarta-feira nós começamos então mais uma imersão do mês de abril, que vai estar maravilhosa. Nós vamos trabalhar os dons e os carismas, os dons do Espírito Santo, tá bom? Primeiro os dons, 3 primeiros dons. Primeiros, Jesus ressuscita os nossos sonhos, né? Daí o primeiro dom, Jesus aviva o dom de sabedoria em mim. Segundo, Jesus aviva o dom do entendimento ou da inteligência. Aviva isso em mim. Todos nós somos dotados de inteligência. Uns mais, outros menos. Então aviva, Senhor, o dom da inteligência. Eu vou pegar o que a psicologia fala sobre isso, o que a palavra de Deus fala sobre isso, para nos capacitar. E o terceiro dom, Jesus aviva o dom do bom conselho na minha vida. Que eu seja um ombro amigo, que eu seja um bom ouvido para quem precisa, tá bom? Então eu convido vocês a participarem comigo desse mês de abril, que vai estar muito especial, a imersão de cura e libertação para nós mulheres. Glória a Deus! Então vamos lá, minha gente. Pega a palavra de Deus comigo. Tomar aqui uma aguinha. Água com limão, que a minha garganta esses dias está uma benção. Tô entrando aqui numa música mais de oração. Deixa eu ver se eu acho aqui, né? Que eu não sei por que não tá querendo entrar, minha gente. A Aline, lá de São Paulo, minha pérola querida, falando que a imersão é uma benção. Obrigada, querida. Obrigada por compartilhar aí, viu? Gente, não tá querendo entrar a minha música. Oh, meu Deus, vamos digitar de novo. A palavra de Deus de hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos. Eu convido você a pegar lá comigo essa palavra poderosa. Gente, não está querendo entrar na música. Por que será? Ah, acho que é isso aqui. Acho que agora vai. Tchau! Foi. Vamos lá, então. Para dar esse fundinho, né? Com clima de oração. Vamos lá. Estamos vivendo a 8ª de Páscoa. Hoje, dia 6 de abril. E para nós, cristãos católicos, ainda é Páscoa até domingo que vem, tá? Tamanha a importância dessa fé. E a primeira leitura vai estar a tamanha importância dessa festa, dessa liturgia sagrada, né, que nós vivemos. Vamos lá, então. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, do 22 ao 32. Lembra daquele Pedro, covarde? Lembra daquele Pedro que sexta-feira fugiu, negou Jesus 3 vezes? Não conheço, nunca vi. Lembra? Pessoa covarde não é só aquela que bate no mais fraco. Pessoa covarde é aquela que nega. Aquela que fala mal da esposa dos amigos. Covarde, traidor, lixo. É.
que é lixo? Lixo é o que você não quer pra você. Lixo é o que você não quer guardar dentro da sua casa, que começa a cheirar mal. Por isso a gente fala que é lixo, né? E existem pessoas lixo, né? Existem sim, eu já tive a desgraça de conhecer. E a desgraça por quê? Porque não tem graça nenhuma da bênção de Deus na nossa vida. Uma pessoa desse jeito. A pessoa que contamina tudo à sua volta, ela deixa mal cheiroso, ela deixa o ambiente insuportável, né? E Pedro é essa pessoa. Imagina Jesus tinha instituído ele para ser o primeiro papa. Mas pedra, sobre você eu edificarei a minha igreja, meu querido, eu vou, você vai ficar no meu lugar, como meu sucessor. E ele fazer uma coisa daquela que ele fez, negar Jesus, trair Jesus, fugir aos pés da cruz, ele não estava lá. Mas depois da ressurreição, porque Páscoa, queridas, é passagem da vida velha para a vida nova. Para uma vida mesquinha. E como eu falei, né? Uma vida lixo. Uma vida que cheira mal. Para uma vida nova. Para uma vida cheia de esperança. Então agora é esse Pedro que está aqui nessa leitura. Pedro forte, um Pedro corajoso, um Pedro destemido. Por quê? Porque ele viu a ressurreição. Ele foi testemunha da ressurreição. E é isso que nós temos que ser. Testemunhas da ressurreição. Então daqui para o Pentecostes são 50 dias. E a palavra já vai nos preparando para a vinda do Espírito Santo. O que significa a vinda do Espírito Santo? A fundação da nossa igreja. A instituição da nossa igreja. Firmada nos apóstolos e Maria Santíssima, que foi Maria que não deixou eles desistirem. Isso lá no Pentecostes nós vamos ver, tá bom? Então está aqui falando que no dia de Pentecostes, que anteriormente, essa festa de Pentecostes era para levar os primeiros frutos, as primícias do seu trabalho, o que tem de melhor naquela festa. Tudo de bom que você preparou, que você produziu, se levava naquela festa para compartilhar com a comunidade, né? Já era uma festa tradicional judaica. E nesse dia de Pentecostes, Pedro agora em pé, junto com os 11 apóstolos, porque lembra que depois foi colocado um lugar de Judas, né? Que foi Matias, foi colocado no lugar de Judas. Não ficou faltando um, né? Foi colocado um, e você vai lembrar na palavra de Deus que a palavra pedia que fosse uma pessoa íntegra, honesta, fiel à sua esposa, com virtudes para ser discípulo, né? Então Pedro em pé, junto com os 11, levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, escutai essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele, entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Pedro testificando, juramentando, sacramentando. Olha, Jesus foi essa pessoa maravilhosa. Deus o aprovou. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue nas mãos dos ímpios. E vós o matastes numa cruz. Pregando numa cruz. Versículo 24. Mas Deus o ressuscitou. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando da angústia da morte. Porque não era possível que a morte o dominasse. Aqui está um breve relato de quem nós servimos. A morte não pode segurar Jesus. A maldade não pode dominar Jesus, muito menos aqueles que seguem a Ele. E aí Pedro faz uma comparação. Pois Davi dele diz: eu via sempre o Senhor diante de mim.
pois está à minha direita para eu não vacilar. Nós sabemos que Jesus é da linhagem de Davi, porque José, o seu pai, era da casa de Davi. Essa era a promessa, né? Versículo 26, alegrou-se por isso meu coração e exultou a minha língua, e até a minha carne repousará na esperança, porque não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente a corrupção. Deste-me conhecer os seus caminhos, os caminhos da vida, a tua esperança me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu sepulcro está até hoje aqui entre nós. Eu fui lá no túmulo de Davi, lá em Jerusalém. Tem uma baita de uma imagem do rei Davi tocando uma harpa lá no túmulo do rei Davi. Ou seja, Davi foi um grande homem, famoso. Salomão, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac. Todos foram maravilhosos, cheios de Deus, mas está lá o túmulo deles. Agora Jesus ressuscitou, a morte não pôde segurar. Versículo 30, mas sendo profeta, sabia que Deus lhe jurava solenemente que um de seus descendentes ocuparia o seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e dito isto, todos nós somos testemunhas, palavra do Senhor, graças a Deus. Meus queridos, eu sou testemunho. Minha filha Maria Clara caiu na piscina, morreu afogada. Mais de 10 minutos debaixo da água, nós não vimos ela cair, era à noite. Eu voltando de um encontro em Londrina, no Paraná. Isso aconteceu no meio do caminho, onde nós paramos para jantar. Mais de 40 pessoas são testemunhas disso que eu estou falando, que estavam comigo ali, minhas outras filhas, o Frei Cordeiro, a família que nos acolheu para fazer aquele momento de janta na casa da família. Quando eu tirei a minha filha da piscina morta, os olhos já estavam para fora da caixa craniana, como é o sinal da morte por afogamento ou esganadura. Os olhos saltam, né? Ela já tinha feito as necessidades, número 1, número 2, no corpinho. Ela tinha 3 aninhos. E eu clamava o nome de Jesus, pela sua ressurreição, Senhor Jesus. E batia no peito dela. Sou enfermeira, né? Minha segunda faculdade foi enfermagem. Então eu fiz todo o procedimento, respiração boca a boca, massagem cardíaca, e ela continuava morta. Mas ao nome de Jesus, o meu amado Jesus, ressuscitou a minha filha Maria Clara, para a honra e glória do seu nome. Ela se levantou, vomitou toda a água que ela tinha engolido. Porque Jesus ressuscitou, ele tem poder de ressuscitar. Aqueles que andam junto com ele, aqueles que andam tementes a ele, aqueles que andam escutando a sua palavra, mas muito mais do que escutar, colocar em prática as santas palavras do Senhor. Por isso que o Salmo de hoje diz: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Se o teu refúgio tem sido Jesus, pode ter certeza que ele vai te guardar na hora da provação, na hora da batalha, na hora da lágrima, né? Na hora do desespero, na hora da morte, que se aproxima da nossa vida, seja lá como for. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E o evangelho de hoje, Mateus 28, do 8 ao 15. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. Nós sabemos aqui que uma das mulheres é Maria Madalena. Ela tinha chegado no discípulo, no sepulcro, que foi a palavra de ontem da Páscoa, da ressurreição, e não encontraram Jesus lá. A pedra estava removida. Uma pedra que precisava de 40 homens para tirar aquela pedra. E aqui, a partir daquela passagem, começa essa aqui. Elas estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. E as mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante do Senhor Jesus, abraçando seus pés. Jesus diz para mim e para você hoje: alegrai-vos. Eu estou com você. Alegrai-vos, mesmo com medo. Alegrai-vos. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. E de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. E quando as mulheres partiram, os jovens foram à cidade e comunicaram aos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Olha que maldade. E os sumos sacerdotes reuniram com os anciãos e deram uma grande soma em dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: dizei que os discípulos foram lá à noite e roubaram o corpo enquanto eles dormiam, quando vocês dormiam. Olha a corrupção aí, gente. A maldade. Vamos pagar para que eles falem isso. Que roubaram o corpo de Jesus. Que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Olha que maldade, né? O que a pessoa é capaz de fazer para sustentar uma mentira, para sustentar o seu erro. E continuaram dizendo: se o governador ficar sabendo disso, quem que era o governador? Pôncio Pilatos. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. E os soldados então pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até os dias de hoje. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O que nós vemos na palavra aqui, minhas queridas? Que nós corremos o risco de continuar crucificando Jesus com nossas atitudes. Nos vendendo, deixando que manipulem a nossa mente com as mentiras desse mundo. Como eu falei no início da live, eu sou testemunha que Jesus ressuscitou. Porque eu estava morta. Porque minha filha morreu diante dos nossos olhos, afogada numa piscina, e voltou. Em nome de Jesus. Não foi com a minha técnica de enfermagem que ela voltou. Ela voltou em nome de Jesus. E disso nós somos testemunhas. Nós vimos o Senhor. E eu peço que você hoje, nesse dia 6 de abril, segunda-feira, feche os teus olhos e peça: Senhor, eu também quero te conhecer. Senhor, eu também quero te ver. Senhor, eu também quero ser uma propagadora da força da tua ressurreição. Senhor Jesus, eu quero te amar muito mais hoje do que ontem eu te amei. Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel, Senhor, para que eu possa vencer as minhas lutas internas, os meus medos internos. Todas as vezes que eu me sinto fraca, sobrecarregada, desconfiada, abatida, que eu possa ter a certeza que o Senhor ressuscitou, vivo está ao meu lado. Muito obrigada, Senhor. Eu quero orar por você, querida.
que você possa receber essa oração hoje. Sei que tem a cruz ali atrás, né? Mas essa aqui é a medalha de São Bento aqui. Tá? Que a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão do dia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo teus venenos, ó glorioso patriarca São Bento. Rogai por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas dos demônios. Ordena-lhe Deus, instantemente vos pedimos, e a vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Que assim seja. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós e defendei-nos neste combate. Deixa eu pegar aqui minha imagem de Nossa Senhora, que eu já deixei ela aqui. Eu quero pedir que Nossa Senhora do Apocalipse interceda por você. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e de todas as milícias celestes, que sejam dispersos inimigos e fujam da vossa face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu vou encerrar essa live, minhas queridas, cantando a música tema da nossa imersão de cura e libertação para nós mulheres desse mês de abril. Jesus está avivando os corações, ressuscitando as esperanças e fazendo o milagre acontecer. Você que deseja que o milagre aconteça na sua vida, que um ânimo diferente aconteça na sua vida, me chama aqui no particular, inbox, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, para você participar da imersão de cura e libertação do mês de abril, que o tema geral é Jesus está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Uma feliz Páscoa para vocês. Deus abençoe. E saibam que Jesus hoje diz para mim e para você: não tenhais medo. Eu ressuscitei. Eu posso vencer tudo na sua vida, querido. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Vou cantar essa canção para vocês, avivando os corações. Eu creio no Deus que sonha, no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim. Eu creio no poder de um povo que adora e louva ao único Deus. E Ele está aqui, Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças, fazendo um milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre acontecer. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Eu creio no Deus que sonha os meus sonhos e que as suas promessas irão se cumprir. Eu creio que Ele faz tudo novo, reaviva o fogo do Espírito em mim.
corações, ressuscitando as esperanças, fazendo o milagre acontecer. Ele está avivando os corações, ressuscitando as esperanças. Ele está fazendo o milagre. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor sobre os ossos secos, para que revivam. Sopra, Senhor, com teu espírito de amor, e faz um exército se levantar. Levanta, levanta, porque Ele está avivando os corações, avivando as nações e as famílias do mundo inteiro. Aviva a juventude de Deus, aviva os seus sonhos, cumpre suas promessas, faz um milagre, faz um milagre acontecer. Em teu nome, Jesus.